Olá, eu sou o professor Luciano de Gianpietri e na aula de hoje de Algoritmos e Estruturas de Dados 2, eu vou falar sobre a representação de grafos como listas de adjacência com pesos, né? A gente vai estar trabalhando com grafos ponderados, em que a gente tem pesos nas arestas, então a gente vai discutir como representar isso em memória, né, no computador, como fazer os algoritmos para gerenciar isso, considerando justamente essas arestas que têm peso. Só lembrando, né, grafos são conjuntos de vértices e conjuntos de arestas, e justamente na aula de hoje as nossas arestas terão peso. A gente já falou, né, sobre grafos nas aulas anteriores, e hoje a gente vai falar especificamente dessa representação, né, representar grafos usando listas de adjacências com pesos. A gente também vai implementar 10 funções, são as mesmas que a gente tem implementado nas aulas anteriores, e a gente vai passar mais rapidinho por cada uma delas, justamente porque são as mesmas funções que a gente já está implementando aí há algumas aulas. E quais são as grandes mudanças que a gente tem quando a gente coloca pesos, né? A gente já usou listas de adjacências nas duas últimas aulas, só que não tinha peso. As grandes diferenças vão estar em imprimir um grafo, porque a gente vai imprimir o peso também para deixar claro, né, qual é o peso de cada aresta. Na hora de inserir e de remover uma aresta, na parte de inserção ela vai ter peso, na parte de exclusão ela não vai ter o peso envolvido, né? Então só vai ter diferença dessa implementação em relação a implementação se o grafo é direcionado ou não direcionado. Hoje a gente vai tratar grafos não direcionados. Como que a gente vai fazer essa representação, né? Qual que é a ideia? A gente já viu como usar listas de adjacências, né? Tem um arranjo de listas ligadas. A diferença aqui é que, já que as nossas arestas têm peso, então nas listas ligadas, né, dentro das listas de adjacência, a gente vai inserir o peso de cada aresta. Então, se eu tenho 3 vértices que são adjacentes a um dado vértice, esses 3 vão estar na lista ligada, e cada elemento da lista ligada vai conter o peso da aresta, da respectiva aresta. Então, como que são os grafos que a gente vai estar trabalhando hoje? Lembrando que hoje eles não serão direcionados, na próxima aula a gente também faz direcionados, né? Daí na próxima aula serão grafos ponderados e direcionados, hoje são grafos ponderados não direcionados. Então, a gente tem ligações entre os vértices, né, que em laranja as nossas arestas, e elas têm um dado peso, que podem representar, por exemplo, a distância para você sair do vértice 0 e chegar no vértice 1. A representação, como comentado, é por um arranjo de listas ligadas, e a diferença em relação ao que a gente viu nas últimas aulas é que há pesos em cada elemento da lista ligada, né? Então, além de eu dizer que o vértice 1 é adjacente ao vértice 0, né, que a partir do 0 eu chego no 1, eu também indico qual é o peso. E por estarmos tratando de grafos não dirigidos ou não direcionados, então as arestas vão ser representadas como 2 elementos, né? Então, a ligação de 0 para 1 vai aparecer aqui como que V1 está na lista de adjacências de V0, mas também que V0 vai estar na lista de adjacências de V1. O que muda na estrutura de dados? Na estrutura de dados, o que muda é que a gente inseriu o peso, né? O peso vai aparecer justamente aqui como um campo da nossa estrutura, dentro do elemento da lista ligada, né? O peso vai estar em cada elemento da lista ligada. E a nossa estrutura grafo, propriamente dita, não mudou nada em relação às aulas anteriores, no sentido de que ela vai ser um arranjo de listas ligadas. A diferença é que cada elemento da lista ligada agora tem um peso, né? Que a gente define o tipo que a gente quiser de peso, né? A gente vai criar um tipo peso, por exemplo, definir float como peso, né? Dar um novo nome para o tipo peso, né? Dar ao tipo peso atribuir a ele, né, o significado de algum tipo de dado já existente. Por que a gente faz isso? Né, para justamente, se a gente quiser mudar para inteiro, para double, etc., ficar mais fácil. Né? Então, por isso que ali está como peso do tipo peso, e daí a gente, dentro do código, define ali com typedef quem que vai ser esse peso, né? Por exemplo, float. Primeira função, né, que a gente sempre tem feito e que não vai mudar da aula de hoje para 2 aulas atrás, quando a gente aprendeu a usar listas de adjacência para representar grafos, é a inicialização. A função é igualzinha, vou explicar para vocês linha a linha, né? Se o endereço passado como parâmetro do grafo, né, o endereço G do grafo, for nulo ou o número de vértices for menor que 1, a gente não vai inicializar, a gente vai retornar false, porque não vamos criar um grafo. Não vai dar para inicializar nem se ele for nulo, né, se o endereço passado for nulo, nem se
o usuário quiser criar um vértice com menos do que um grafo com menos de um vértice, né? Então, o mínimo que a gente estabeleceu aqui é um ou mais vértices. Daí a gente, se for possível criar, né, se a gente não caiu na primeira nessa condição, a gente vai poder criar e daí o número de vértices vai ser igual ao vértice passado como parâmetro, o número de arestas vai ser igual a zero, né, a gente vai inicializar o grafo sempre com 0 arestas, depois a gente insere, e daí a gente vai alocar memória para o arranjo de ponteiros de elementos da lista ligada, né? A gente vai ter um arranjo de listas ligadas, então cada posição do arranjo vai ter um ponteiro, né? O endereço de memória para o primeiro elemento de cada lista ligada, e para cada uma das posições da nossa lista ligada, a gente vai colocar null, indicando que ainda não existe nenhuma dessas listas ligadas. A complexidade dessa função é proporcional ao número de vértices. E aqui um exemplo gráfico, né? A gente recebe como parâmetro g, que é o endereço do nosso grafo. A gente vai colocar, né, o número de vértices igual ao parâmetro, nesse exemplo eu estou colocando 5, número de arestas igual a 0, e vamos alocar um arranjo de tamanho 5 nesse exemplo, então é isso que está sendo feito aqui, e daí a última coisa que o nosso código fazia é para cada posição desse arranjo a gente colocava o endereço nulo, né, colocava null, indicando que a lista ligada está vazia, né, cada uma das listas ligadas está vazia. E para exibir o grafo, né? Aqui a gente vai ter uma pequena diferença com o que a gente fez nas últimas aulas, porque a gente vai exibir o peso, né? Quando a gente estava já lidando com listas ligadas, com listas de adjacência, né? Representadas com listas ligadas. Sem ter peso, a gente não imprimiu o peso, porque não existia, mas agora existe o peso. Então, a grande diferença vai ser realmente imprimir o valor do peso para cada aresta, né? Mas como que a função funciona parte por parte, né? Primeiro a gente verifica, né, se o g for igual a nulo, que é a mesma coisa de falar if not g, a gente retorna, porque não tem como exibir um grafo que não existe. Caso contrário, a gente vai imprimir essa linha aqui de cabeçalho, né, imprimindo o grafo, o número de vértices e o número de arestas. Daí a gente vai percorrer cada uma das listas ligadas. Para isso a gente vai criar uma variável auxiliar chamada atual, e vou criar uma variável x aqui que ela vai ser a variável de controle do meu laço for, justamente para a gente passar por cada uma das posições do arranjo que corresponde a cada uma das listas ligadas. Então, para cada lista ligada, eu vou imprimir o valor de x, porque justamente eu vou estar imprimindo a lista ligada correspondente ao vértice 0. Então, o x começa a valer no 0. Depois o x vai valer 1, eu vou imprimir a próxima lista ligada correspondendo aos nós adjacentes ao vértice 1, e assim por diante. E daí, para cada uma dessas listas ligadas, eu coloco na variável atual o endereço do primeiro elemento da lista ligada, e daí eu vou percorrendo cada um dos elementos. Então, enquanto a atual for diferente de nulo, eu vou imprimir o valor do vértice e o peso da aresta, né? E vou para o próximo vértice. Então, a atual recebe a atual seta prox, né? O próximo elemento da lista ligada. E para cada uma das listas ligadas, quando eu termino de imprimir a lista ligada, eu vou imprimir um enter, né? O /n, justamente para separar uma lista ligada da outra. Então, só dando um exemplo agora de um grafo já com 5 vértices e 6 arestas, na memória ele fica dessa forma, né? A gente vai ter as nossas 5 listas ligadas. Se a gente contar o número de elementos das listas ligadas, a gente vai ter 12, porque já que o nosso grafo ele não é direcionado, cada aresta acaba aparecendo 2 vezes, né? Então, uma aresta que liga, por exemplo, V0 a V2, aparece na lista de V0, na lista ligada dos adjacentes de V0, mas também na lista ligada dos adjacentes de V2. Tanto é que, se a gente olhar esse exemplo aqui, a gente vai ter, né, na lista ligada do V0 a ligação com V2 com peso 12, e na lista ligada de V2 a ligação com V0 com peso 12 também. E ao chamar a função exibe grafo para esse grafo que a gente tem aqui, o que vai ser impresso? Né? Vai ser impresso imprimindo o grafo, vértices 2.5, que é um grafo com 5 vértices, arestas 2.6, é um grafo com 6 arestas, e daí, entre colchetes, a gente está marcando cada vértice que corresponde justamente ao início de cada lista ligada. Então, aqui a gente vai ter a lista ligada do vértice 0, que justamente ele é ligado ao vértice 1, né? Ele se liga ao vértice 1 com peso 2, e ao vértice 2 com peso 12. Então, é isso que está sendo indicado em cada uma das linhas aqui, que está sendo impressa pela nossa função exibe grafo. E a função libera grafo? A função libera grafo é igualzinha à da aula passada e da aula retrasada, que a gente tem que passar elemento por elemento da nossa lista ligada e liberar a memória dele, e depois liberar o arranjo de listas ligadas também. Né? Toda a memória que a gente está alocando dinamicamente, a gente vai liberar nessa função. Então,
começo a função verificando se o G for igual a nulo. Se for, eu retorno false. Se não, eu vou percorrer a lista ligada, cada uma das listas ligadas, né? Apagando cada um dos elementos. Para isso, eu crio duas variáveis auxiliares, né? O atual e o apagar. O x ele vai valer o valor de cada um dos nossos vértices, né? De 0 enquanto for menor do que o número de vértices, para percorrer cada posição do arranjo e pegar justamente o endereço inicial de cada uma das listas ligadas. O endereço inicial é jogado na variável atual, e a variável a gente vai percorrer a lista ligada aqui nesse laço while, né? Enquanto o atual for diferente de nulo, copia o valor de atual para apagar, o atual vai para o próximo, né? Atual recebe atual seta proxy, e eu libero a memória do apagar, né? Free apagar. Quando eu terminar de liberar a memória de todos os elementos de todas as listas ligadas, daí eu libero a memória do arranjo propriamente dito, né? Do arranjo de listas ligadas, e estabeleço os valores de número de vértices para 0, de número de arestas para 0 e de arranjo, o endereço do arranjo igual a nulo, e retorno true. A complexidade total dessa função ela é linearmente proporcional ao número de vértices mais o número de arestas, porque de fato aqui dentro, né, a gente vai estar percorrendo todas as listas ligadas, e isso vai dar um total de todas as arestas que a gente tem. Então, né, lembrando, esse E maiúsculo aqui está simbolizando ou significando o número de arestas. Após a liberação da memória, né, o nosso grafo fica nessa forma, né? O G vai continuar apontando para aquele grafo. O grafo em si só vai ter, né, os três campos que ele tem, né, número de vértices, número de arestas e endereço do arranjo, com 0, 0 e nulo. E, de fato, né, aquele arranjo que a gente tinha alocado, bem como todos os elementos das listas ligadas que a gente tinha mostrado num desenho anterior, já foram liberados. E para inserir uma aresta, né? Qual que é a diferença? A grande diferença aqui da aula de hoje para 2 aulas atrás é que tem o peso, né? O peso está aqui destacado, e justamente o fato de ter o peso faz com que quando a gente criar um novo elemento, a gente tenha que colocar o peso lá dentro. Mas é só essa a diferença, na verdade ela é bem sutil. A gente vai usar a mesma abordagem que a gente usou na primeira aula sobre listas de adjacências, que a gente vai ter uma função auxiliar que vai inserir, né, uma aresta na lista ligada dos vértices vizinhos de V1, né? Então V2 como vizinho de V1, e se for possível inserir, né, de fato, daí a gente também insere na lista de V2, a gente insere V1 como vizinho de V2. Então, já que a gente tem que inserir, né, esses dois elementos, foi criada uma função auxiliar chamada insere aresta aux, que eu vou mostrar já já para vocês. Mas o que a função principal faz aqui, né? Ela primeiro verifica se os parâmetros são válidos, se qualquer parâmetro for inválido, né, se o G for nulo, se V1 e V2 tiverem índices inválidos, a gente vai retornar false, que não vai ser possível inserir. Mais uma condição, já que a gente está trabalhando com grafos não direcionados, é que se V1 for igual a V2, a gente também não vai inserir. A gente combinou de não inserir autolaço em grafo não direcionado. Então, se V1 for igual a V2, a gente também não vai inserir uma aresta ligando um vértice a ele mesmo. E daí o que eu faço? Eu chamo a função auxiliar para fazer essa inserção de V1 para V2 com o respectivo peso. Se for possível, eu também insiro de V2 para V1, justamente para fazer a inserção dupla ali. E, por fim, eu somo 1 no número de arestas, né, do nosso grafo, né, esse campo que a gente tem no grafo, e retorno true. Qual que é a complexidade, né? Aqui a gente tem um número constante de operações, mas a gente chama uma função auxiliar. Então, na verdade, a complexidade assintótica dessa função vai ser dada pela complexidade da função insere aresta auxiliar, que é a função que a gente vai ver agora. O que acontece com essa função, né? A gente já viu uma muito parecida também. Eu quero fazer uma inserção em lista ligada ordenada, né? As nossas listas ligadas de vizinhos, elas estão ordenadas pelo valor do vértice, né? Então, o vértice 2 vem antes do vértice 4 e assim por diante. Então, eu vou fazer a busca do meu vértice que eu estou querendo inserir, né? Eu quero inserir o vértice 2 na lista ligada dos vizinhos de 1. Então, vou criar as variáveis auxiliares atual, ante e a novo. É uma variável que vai ser criada para criar um novo vértice, caso a gente efetivamente vá fazer essa criação, e já já a gente vê se faz ou não. E eu vou fazer esse percurso, né? O atual começa recebendo o endereço do primeiro elemento da lista ligada de vizinhos de V1, enquanto o atual for diferente de nulo e o vértice atual for menor do que V2, eu vou indo para o próximo. Mas lembrando que aqui eu vou para o próximo sempre guardando o anterior também. Então, o anterior que começava valendo nulo, daí ele é atualizado para atual, e o atual
vai para o próximo. Por quê? Porque para fazer uma inserção em lista ligada ordenada, para saber onde colocar o novo nó, o novo elemento, eu preciso saber quem é o anterior dele, para o anterior parar de apontar para quem estava apontando e apontar para ele. Então eu vou estar com o atual fazendo a busca e o anterior vai ser sempre o endereço do elemento anterior ao elemento atual. Daí, se o atual já existia e o vértice era o V2, então, de fato, a aresta que eu quero inserir já existe no meu grafo, o que eu vou fazer? Né? Nessa implementação, eu optei por atualizar o peso. Né? Se o usuário falar, insere o peso 5 na ligação entre V1 e V2, o que a gente está fazendo aqui é justamente mudando o peso que já existia para 5 e retornando true, falando, ok, não foi possível ou necessário inserir uma nova aresta, porque uma aresta já existia ali, ligando V1 a V2, mas a atualização de pesos foi feita. Caso contrário, né, se eu chegar na próxima linha porque eu não passei nesse return, daí sim eu vou criar um novo nó. Então, vou alocar a memória para o novo elemento da nossa lista ligada, vou acertar, e esse elemento ele tem 3 campos, né, então eu vou acertar cada um deles. Ele tem o campo vértice, que vai receber V2, tem o campo peso, que vai receber o peso passado como parâmetro, e tem o campo prox, né, que é o próximo endereço da lista ligada, que vai receber atual, né? Lembrando, a gente está inserindo entre o anterior e o atual, então o novo elemento vai apontar para o atual como próximo e o anterior vai apontar para ele. Só que aqui, para a gente fazer essa última etapa do anterior apontar para ele, a gente tem que verificar se o anterior existe. Como assim? Se a gente está inserindo alguém que vai ficar como primeiro elemento da lista ligada, ele não tem anterior. Então, não tem como o anterior apontar para ele. Então, se ele tiver anterior, então if ante, eu pego o anterior campo prox e atualizo para apontar para o novo, né? Então, o anterior seta prox recebe novo. Se eu não tiver, porque ele virou o primeiro daquela lista ligada. Então, eu vou lá no endereço da lista ligada, né, no arranjo, então, na posição V1 do meu arranjo de listas ligadas, e falo, ó, o primeiro elemento agora é o novo, então a gente faz essa atualização aqui. E retornamos true. A complexidade desse código, né, dada por esse laço aqui, que justamente percorre os vizinhos, os adjacentes de V1. Então, a complexidade é proporcional, linearmente proporcional aos adjacentes de V1. Lembrando, no máximo, cada vértice, num grafo não direcionado, vai ter V-1 vizinhos ou V-1 adjacentes. Né? Se ele for ligado a todo mundo, ele é ligado a V-1 vértices, onde V é o número de vértices. E para remover uma aresta, a abordagem é muito parecida. Vamos ter uma função auxiliar que remove de I para V e depois remove de V1 para V2. Né? Primeiro remove de V1 para V2 e depois de V2 para V1. Então, a gente tem que, se vai remover uma aresta, né, ela, na nossa representação, ela vai aparecer em 2 listas ligadas. Tem que fazer essa remoção dupla, por isso eu tenho uma função auxiliar. Mas essa função principal, o que ela faz? Primeiro, ela testa os parâmetros. Se qualquer um dos parâmetros for inválido, eu retorno false. Se não, eu vou chamar a função auxiliar para fazer a remoção de V1 para V2. Se ela conseguiu remover, daí eu chamo para remover V2, para remover de V2 para V1, né? Aresta de V2 para V1. Por que eu falei aqui se ela conseguiu remover? Porque pode ser que essa função de remoção foi chamada para remover uma aresta que não existe. Se isso acontecer, daí ela não vai conseguir remover e daí não tem por que tentar remover a aresta simétrica ali, porque ela também não vai existir. Mas se existiu, eu removo, diminuo em 1 o número de arestas e retorno true. Se não foi possível remover, eu retorno false, porque a aresta não existia. A complexidade aqui também vai ser dada pela complexidade da função auxiliar remove aresta aux, que é essa função que a gente vai ver aqui. Como que funciona essa função, né? Ela é muito parecida com a inserção, né? A gente vai fazer a busca pelo elemento que está sendo excluído, e para excluir alguém numa lista ligada ordenada, também eu tenho que saber quem é o anterior e quem é o próximo. Por quê? Porque ao tirar alguém, o anterior para de apontar para esse alguém e aponta para o próximo dele. Então, ao identificar, né, quem está sendo apagado, ele tem o campo prox, a gente também sabe quem é o próximo dele, mas a gente tem que encontrar o anterior. Então, a gente vai fazer uma busca, que a gente fez na inserção, né, enquanto atual for diferente de nulo e o vértice for menor do que o vértice buscado, eu vou para o próximo, né, sempre atualizando o ante primeiro, o ante recebe atual recebe atual seta prox. Quando eu saio desse laço, eu verifico se atual é diferente de nulo e se o vértice do elemento atual, né, o vértice que é representado pelo elemento atual da lista ligada, ele de fato é o V2, que é o vértice que eu estou querendo remover. Né? Eu quero remover a aresta de V1 para V2, eu estou na lista ligada de vizinhos ou de adjacentes de V1. Então, se de fato eu encontrei o V2 lá, né, na lista ligada, eu vou poder fazer a remoção. Se não, eu vou retornar false, porque não é possível remover alguém que não existe. Mas se for possível, o que acontece?
Pode ser que, de novo, que o elemento que está sendo removido, ele tenha anterior ou ele não tenha. Se ele tiver anterior, ou seja, se ante for diferente de nulo, o próximo do anterior vai receber o atual setaprox, vai receber o próximo de quem está sendo apagado. Então, o elemento anterior para de apontar para quem vai ser apagado, porque ele vai ser apagado, e aponta para o elemento seguinte. Caso contrário, se quem está sendo apagado não tem anterior, é porque ele é o primeiro da lista ligada. Então, a lista ligada vai parar de apontar para ele e vai começar a apontar para o próximo depois dele, né, para o elemento que vem em seguida dele. Libero a memória do atual, retorno true, porque foi possível fazer a exclusão. A complexidade dessa função, assim como da inserção, é proporcional, linearmente proporcional ao número de vizinhos do vértice V1, que é limitado ao número de vértices do nosso grafo. Próxima função, se uma aresta existe, essa realmente a implementação é igualzinha à que a gente fez na aula passada e na aula retrasada. Eu só tenho que percorrer, né, a lista ligada de adjacentes de V1 para verificar se existe aresta V1, V2. Começando, obviamente, com a verificação se os parâmetros são válidos. Se qualquer parâmetro for inválido, retorna false. Se não, eu tenho que percorrer a lista ligada. Então, crio a variável atual do tipo ponteiro, começando pelo endereço do primeiro elemento da lista ligada de vizinhos de V1, e percorro cada um deles. Se ao final faço o percurso enquanto o atual for diferente de nulo e o vértice atual for menor do que o vértice buscado. Quando eu saio do meu laço, né, esse laço só tem um comando, observem que eu nem abri e fechei chave, porque só tem um comando dentro dele. Quando eu saio desse laço, eu verifico se eu efetivamente encontrei quem eu estava buscando, se sim, retorno true, se não, retorno false. Notem que a complexidade aqui também é a complexidade de fazer o percurso numa lista ligada, então ela vai ser proporcional aos elementos da lista ligada, já que é uma lista de adjacentes, uma lista de vizinhos, vai ser proporcional ao número de vizinhos do vértice V1. Número de vértices é um campo da nossa estrutura, então é só, se o endereço passado como parâmetro for diferente de nulo, é só retornar o número de vértices, senão vou retornar menos 1, indicando um erro. Aresta a mesma coisa, a gente tem esse campo. Se a gente não quiser usar esse campo, daí a gente já até discutiu isso, né, tanto na aula passada quanto na retrasada, a gente vai ter que percorrer todas as arestas do grafo para saber quantas tem, ou seja, vai ter que percorrer todas as listas ligadas e todos os elementos de cada uma das listas ligadas para contar quantas arestas tem. Lembrando que se o grafo não é direcionado, a gente tem que dividir por 2 o número de arestas contado, porque cada aresta acaba aparecendo 2 vezes como 2 elementos de listas ligadas. Então, para isso, a gente, né, como que a gente percorre? A gente vai ter um laço for passando por cada um dos vértices, e daí, para cada um deles, a gente vai percorrer a lista ligada usando, né, que de novo a variável atual que a gente tem usado, né, que começa com o endereço do primeiro elemento da lista ligada, enquanto ela for diferente de nulo, eu vou indo para os próximos elementos com atual, recebendo atual setaprox. Né? E indo para a próxima função, a gente tem a função que pergunta se um dado vértice possui vizinhos, e exceto se os parâmetros forem inválidos, né, que é o que a gente acaba testando, é muito fácil, nesse tipo de representação, né, de lista de adjacências, verificar se alguém tem vizinho ou não. Porque se no meu arranjo de vizinhos eu tenho o valor nulo guardado no arranjo, quer dizer que a lista está vazia. Se eu não tenho, é porque tem elementos, e daí eu posso retornar true. Então, é realmente algo que dá para fazer em tempo constante. E o grau do vértice, né? O grau do vértice já é um pouquinho mais complicado, porque eu tenho que saber quantos vizinhos ele tem, mas a gente acabou de fazer isso em quase todas as funções que a gente implementou. Fazer o quê? Percorrer uma lista ligada, percorrer a lista ligada de vizinhos daquele vértice. Então, de novo, eu começo verificando se tem algum parâmetro inválido, se tiver, vou retornar menos 1, indicando um erro. Se não, vou criar a variável grau começando de 0 e percorrer a lista ligada de vizinhos do vértice V, então o atual recebendo, né, o endereço guardado no arranjo, né, que é o endereço do primeiro elemento. Enquanto o atual for diferente de nulo, soma 1 no grau e o atual recebe o próximo. Né? O endereço guardado na variável atual vai receber atual setaprox, que é justamente o endereço do próximo elemento. Por fim, eu retorno o grau que foi computado aqui dentro. A complexidade é proporcional ao número de vizinhos do vértice atual, do vértice V. E o que a gente faz se esse grafo, além de ser ponderado, né, a gente já está trabalhando com grafos ponderados, né, lista de adjacências com pesos, mas e se ele for dirigido também? Como que a gente resolve isso? O que muda nas nossas implementações? Isso é assunto da próxima aula. Então, na próxima aula, nós veremos como representar, usando listas de adjacências, grafos ponderados e dirigidos. Então, vejo vocês na próxima aula.